Olá, meu nome é Guilherme Braz, sou pesquisador agronômico do Centro Tecnológico Comigo, onde fico responsável pelas pesquisas na área de ciência das plantas daninhas. Para quem não teve a oportunidade de presenciar o nosso workshop, a 22ª edição do workshop CTC de Agricultura, então a ideia aqui nesse vídeo é passar um pouquinho sobre a temática que foi apresentada para oportunizar a todos vocês que queiram conhecer um pouco mais sobre o assunto. Bom, indo já direto aqui à temática da apresentação, então a ideia nesses próximos minutos que estaremos juntos é de estar abordando um pouquinho sobre a importância do uso racional de herbicidas dentro dos sistemas de produção agrícola. A gente tem visto que a cada ano a problemática de resistência de plantas daninhas a herbicidas tem aumentado. Nós estamos num cenário que a curto espaço de tempo não há perspectiva de surgimento de moléculas capazes de causar uma grande mudança nesse panorama que estamos visualizando. E aí, nesse sentido, nós precisamos ser assertivos nas estratégias de manejo. E aí, essa é o objetivo central de estar abordando um pouquinho aqui com vocês a apresentação. Dentro do conteúdo que será apresentado nesses próximos minutos, nós vamos abordar um pouquinho sobre os benefícios gerados pela soja e, consequentemente, outras culturas tolerantes ao glifosato. E isso fez com que nós tivéssemos uma taxa de adesão muito grande por parte dos produtores, cooperados como um todo. Só que, consequentemente, a partir do momento que nós começamos a utilizar em larga escala e não adotando outras medidas para o manejo, algumas problemáticas começaram a surgir em função dessa postura em relação ao uso dessa biotecnologia. E aí, dentro dessas problemáticas, uma que a gente destaca, ou talvez a principal que nós destacamos, refere-se à questão da resistência de plantas daninhas a herbicidas, focado principalmente no glifosato. E aí, findado esse assunto, nós vamos para algumas premissas básicas para a utilização de herbicidas, dentro das diferentes modalidades de aplicação, dessecação pré-semeadura, face que dentro dos próximos meses aí a gente começa mais uma safra agrícola, e também em relação ao uso dos pré-emergentes como um todo. E aí, por fim, para tentar exemplificar e trazer um pouquinho do aspecto prático para vocês, nós vamos falar sobre as estratégias de manejo, pensando na questão de uso de herbicidas, focado no capim-pé de galinha, visto que hoje essa é uma espécie de importância nacional dentro dos diferentes ambientes de produção. E aí nós finalizamos a apresentação com as principais considerações como um todo. Tá certo? Então, indo já para o primeiro mensagem, o primeiro slide aí que a gente traz aí como ponto de alerta, aqui a gente visualiza todos os benefícios relacionados ao uso do glifosato, pensando nas cultivares, nas culturas tolerantes a este herbicida. Primeiro ponto, a partir do momento que se tornou possível o uso do glifosato em culturas geneticamente modificadas, vamos exemplificar com a soja, consequentemente, houve uma redução no preço desse herbicida. Então, isso se tornou um custo acessível e aí, consequentemente, houve uma adesão muito grande no uso desse produto face aí ao preço em comparação com os outros herbicidas comumente utilizados em soja convencional. O segundo ponto que fez com que a adesão, ou o segundo benefício que a gente destaca, é em relação ao controle de plantas daninhas folhas largas consideradas de difícil controle na soja, como fedegoso, leiteiro, picão preto, entre outras espécies. A partir do momento que os primeiros materiais de soja Roundup Ready, que é a soja tolerante ao glifosato, chegaram no mercado e nós começamos a estar usando o glifosato para o manejo, essas espécies começaram a diminuir a sua importância relativa em comparação com outras espécies, visto que o glifosato apresentava boa eficácia quando aplicado sobre essas plantas daninhas em estágios iniciais, dentro da recomendação do produto. E o último ponto que a gente cita como benefício é em relação à flexibilidade no estágio de aplicação deste herbicida. Então a gente sabe que, a depender do herbicida que era utilizado em soja convencional, como por exemplo clorimuron, fomezafem, lactofen e assim por diante, havia um estágio de recomendação tanto da planta daninha quanto da cultura, e se fugir desse estágio, ou eu poderia ter uma intoxicação muito grande da cultura, e isso poderia repercutir em menor produtividade, ou eu poderia ter o quê? Um insucesso no controle da planta daninha.
tá certo? Para o glifosato, esse cenário não era tão visualizado, uma vez que, por se tratar de um produto sistêmico, ele apresentava boa eficácia aí nas diferentes estágios de aplicação. Perfeitamente, trouxemos os benefícios, só que naquele momento havia alguns riscos no posicionamento inicial que era feito e que, consequentemente, em função desses riscos, isso repercutiu nos problemas que nós vamos mostrar a seguir. Quais são esses riscos? O primeiro, havia uma visão de que não era necessário associar o glifosato a outros herbicidas, ou seja, independente da planta daninha que se tinha ou independente do nível de dificuldade que ela poderia oferecer, a estratégia poderia só simplesmente ser feita, executada com o glifosato, simplesmente ajustando a dose. Então, se era uma planta em estágio inicial, eu aplicava uma dose X. Se era uma planta em estágio mais avançado, eu dobrava a dose desse produto. E também paramos de utilizar os herbicidas em pré-emergência. Logicamente que isso repercutiu numa série de problemas que eu vou estar mostrando a seguir para vocês. Perfeito? Então, dentro dos problemas, primeiro que a gente cita é a questão da falta de seletividade do glifosato. Isso eu não vou focar aqui na apresentação, a ideia central é mostrar a questão da resistência, mas hoje a gente já sabe, tem uma série de trabalhos listados aí na literatura que nos mostra que o glifosato, a depender da dose, da cultivar e das condições climáticas pós-aplicação desse herbicida, pode resultar sim em uma menor produtividade. Não é talvez uma magnitude grande, mas o glifosato, ele sim pode diminuir a produtividade em função do posicionamento na soja tolerante a glifosato. Segundo ponto que a gente destaca é a ocorrência das plantas voluntárias. Então, a partir do momento que eu comecei a ter dentro do sistema de produção a soja tolerante ao glifosato e o milho também tolerante ao glifosato, então isso começou a fazer com que o quê? Com que se houvesse dificuldade do manejo, do controle químico dessas plantas voluntárias de milho na soja e vice-versa. E aí nós precisamos começar a usar herbicidas específicos para estar controlando essas plantas daninhas. Então, a partir desta problemática, a gente começou a observar o quê? Um aumento muito grande na utilização dos inibidores da CCase, conhecidos popularmente como graminicidas, para manejar as plantas voluntárias de milho. E aí isso pode repercutir no quê? Numa maior pressão de seleção sobre os inibidores da CCase e, consequentemente, a gente pode estar selecionando outras espécies resistentes. Então, essa é uma segunda problemática oriunda aí, né, da questão da extensa utilização dos materiais, né, tanto soja quanto milho tolerante ao glifosato. Terceiro desafio gerado foi o quê? A partir do momento que nós paramos de utilizar os herbicidas em pré-emergência, naturalmente, aquele período anterior à competição, à interferência, e o período crítico de prevenção à interferência, ele começou a ser suprimido. A gente não começou a levar mais isso em consideração. Não a pesquisa em si, mas o produtor. Por quê? Porque ele enxergava que o quê? Que quando ele fosse aplicar o glifosato, independente do estágio, ele sabia que era seletivo. Só que a gente observava o quê? Que já tinha acontecido a mato-competição inicial. Tá certo? E aí, isso daí a gente começou a observar reduções na produtividade da cultura da soja em função dessa interferência inicial, que muitas vezes a gente não percebia. Né? Por quê? Porque muitas vezes o manejo é feito no talhão como um todo, então a gente não tem uma testemunha para ter uma noção que se eu tivesse deixado a cultura livre de planta daninha durante todo o ciclo, qual seria a produtividade. Então, isso daí é sempre importante. Não basta controlar a planta daninha. É necessário controlar no estágio certo e na época certa de recomendação para evitar o prejuízo. Mas o principal ponto e o principal desafio gerado em relação à questão aí dessa não rotação no uso do glifosato foi a seleção de plantas daninhas com resistência a esse herbicida. Nesse gráfico, feito por Ian Heap, né, ele é responsável por um site que compila os casos de resistência a nível mundial de plantas daninhas a herbicidas, aqui fica bem evidente. Quando a gente olha essa linha tracejada em azul, o que a gente aqui escrito glicines, né? Então a gente observa o quê? Que até 1995, o número de casos de plantas daninhas resistentes a glifosato no mundo era 0. Não tinha registro oficial de nenhum caso. A partir do momento que se houve a introdução das culturas geneticamente modificadas com tolerância ao herbicida glifosato,
em 1998, nos Estados Unidos, nós começamos a observar o quê? Um aumento no aparecimento de plantas daninhas com resistência a esse herbicida. E isso tem crescido exponencialmente. Então, hoje é uma problemática a nível mundial e que tem causado grandes restrições em importantes países produtores de grãos, como Brasil, Argentina, Estados Unidos e Austrália. Perfeito? Bom, só para vocês terem uma noção do qual que é a realidade do Brasil hoje, dados atualizados agora no mês de agosto de 2023. Esses são os no Brasil nós temos 53 casos de plantas daninhas com resistência a herbicidas, e dos 53, esses são os casos que envolvem especificamente o herbicida glifosato, tá certo? Recentemente, nós tivemos, então, um relato oficial de uma população de picão preto, Bilbos subalternos, apresentando resistência a esse herbicida no estado do Paraná, né? E aqui nós focamos em destacar em amarelo aquelas espécies que já estão nos trazendo problema aqui na região de produção da cooperativa comigo, no tocante a apresentar resistência, populações com resistência ao glifosato. Então, hoje a gente já sabe que nós temos áreas com ocorrência de buva, capim amargoso, pé de galinha e também o caruru roxo, né, amarantos híbridos, com resistência a glifosato aqui no estado de Goiás, tá certo? Mas tem um problema, fora a questão da resistência em si, as plantas daninhas tolerantes ao glifosato, que nós acabamos selecionando por essa não rotação, também têm trazido grandes dificuldades para o manejo. Dentre essas, a gente destaca a erva quente, vassourinha de botão, que tem cada vez mais sido visualizada nas áreas de produção aqui do sudoeste goiano como um todo, erva de Santa Luzia, trapoeraba, poega branca e várias outras espécies que aqui a gente não vai estar listando, né? Ou seja, o cenário ele é bem complicado se a gente não ter uma mudança de postura real. Só para vocês terem uma noção do quanto que o processo de resistência ele pode evoluir de forma rápida, esse daqui é um levantamento que foi publicado pelo pessoal da Bayer, tá certo? Um levantamento onde que eles pegaram populações de capim amargoso em diferentes regiões do Brasil. Então, vocês podem ver que cada marcaçãozinha dessa, cada círculo desse no mapa refere-se a uma população amostrada em um determinado município. E ali o que a gente enxerga? Que em branco trata-se, então, das populações que ainda apresentavam susceptibilidade ao glifosato, então é feito todo o estudo dentro desse programa de monitoramento. Em amarelo ou verde, populações intermediárias, então, que estão começando a caminhar para uma possível resistência, e em vermelho, aquelas que foram relatadas como resistentes, ou seja, que foi aplicado o herbicida glifosato e não controlou. Então, em 2012, o que a gente observa? Que já sim tinha uma considerável disseminação do capim amargoso resistente a glifosato, principalmente no estado do Paraná, tá certo? Mas que se a gente pegasse outras regiões como Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Bahia como um todo, ainda não estava num cenário tão calamitoso. Passado 4 anos, em 2016, o que a gente observa? Que praticamente em toda a região de produção de grãos do Brasil havia a disseminação do capim amargoso com resistência a glifosato, tá certo? Demonstrando claramente uma homogeneização, né, das plantas daninhas a nível nacional. E é o que a gente tem visto. Porque é comum que as práticas de manejo realizadas numa região sejam realizadas na outra. Então, os problemas tendem a se assemelharem, tá certo? E um outro ponto também que contribui para essa disseminação ou homogeneização das plantas daninhas a nível nacional refere-se ao tráfego de maquinários entre regiões de produção. Então, para quem conhece um pouquinho da produção de grãos aqui no Brasil, a gente sabe que muitas vezes o processo de colheita, exemplo de soja, se inicia nos estados da região sul, como por exemplo Paraná, e aí depois tem muitos produtores que, por não disporem de uma colhedora dentro da propriedade, eles acabam fazendo o quê? A contratação ou a terceirização do serviço de colheita. Então, o maquinário que começa colhendo no Paraná, sobe para São Paulo, sobe para Minas, vai para Goiás e vai para Bahia. E muitas vezes esse maquinário não vem com a higienização da forma adequada, ou seja, a limpeza do maquinário, e isso traz sementes de uma região para outra e acaba alastrando o problema a nível nacional, tá certo? Então, mostrando, né, o quanto que a problemática da resistência ela pode se disseminar rapidamente
se a gente não adotar medidas preventivas. Perfeito? E aqui é um trabalho que nós fizemos, né, feito aqui em Rio Verde, onde mostra um pouquinho aí da questão do efeito do capim amargoso específico, né, na cultura da soja. Então, visualmente, a foto por si só já mostra muita coisa, né, o quanto que o aumento de densidade dessa planta daninha em competição com a soja pode resultar em redução do potencial produtivo, mas à direita, nesse quadro, aí já está apresentados os números. Então, quando é feita uma dessecação de manejo mal feita, ou seja, eu não faço um bom controle das plantas de capim amargoso antes do plantio da soja, e a soja se estabelece, emerge já com a convivência com essas plantas não controladas, o potencial de reprodução de produtividade pode ir de 40% a 80% de redução, tá certo? Então, é um número que impacta. Talvez alguns pensem, mas será que isso ocorre? E aí, quando a gente começa a ir em algumas propriedades, a gente vê que, infelizmente, ainda por desconhecimento ou por não dispor, às vezes, de informação, o pessoal tem tido dificuldade, tem enfrentado aí reduções de produtividade e, dependendo da área, às vezes, não é nem feita a colheita em si, tá certo? E no segundo insight desse trabalho, a gente mostra o quê? Uma área onde foi estabelecida a competição do capim amargoso com a soja, mas numa área limpa, ou seja, ambas as espécies emergiram de forma conjunta, tá certo? Simulando então uma área sem uso de pré-emergente. E aí o que a gente percebe? Que a redução de produtividade chegou até 40% na maior densidade de 8 plantas por metro quadrado, tá certo? Então também é significativo, mas o dado mais importante desse estudo específico é o quê? Que a cada planta de capim amargoso que se estabelece junto com a soja, eu tenho uma redução do potencial de produtivo de 2,3 sacas por hectare. Se a gente for colocar na ponta do lápis, isso daí nos mostra que qualquer pré-emergente, herbicida pré-emergente que tenha no mercado, ele pode ser adquirido com esse custo potencial aí de redução que a gente observa. Ou seja, então pré-emergente ele tem que fazer parte dos nossos sistemas de produção, visto que a gente não tem conseguido manejar bem essas plantas resistentes e tolerantes em pós-emergência da soja e também das culturas de safrinha. Bom, dentro desse contexto, lógico que eu trouxe um cenário das problemáticas da soja tolerante, do milho, enfim, tolerante ao glifosato, mas a gente tem que entender que os benefícios dessa tecnologia são inegáveis e nós precisamos sim desse herbicida. O que nós temos que entender é que, com os desafios que foram criados, nós precisamos de ter uma mudança de postura. Porque se não houver uma mudança, aí sim nós vamos chegar num ponto que essas tecnologias não vão repercutir em benefício agronômico para o manejo de plantas daninhas. Então, precisamos mudar urgente. E aí, dentro desse contexto, algumas tendências que a gente tem observado para o mercado de herbicida refere-se, primeiro, ao melhor emprego do glifosato na questão aí do manejo de planta daninha. Então, visto que esse produto ele é imprescindível para o nosso sistema de produção, então, ao invés de eu ficar fazendo doses elevadas lá em pós-emergências, vamos trazer ele para a dessecação pré-semeadura e trabalhar com doses maiores, né? Dentro, lógico, da fase de registro, para a gente também não selecionar novas plantas resistentes. E aí, em pós-emergência, a gente usa o quê? Aquela situação onde que eu vou fazer o controle pontual, onde eu vendo uma boa dessecação pré-semeadura, uso um pré-emergente e aí eu faço esse direcionamento. O segundo tendência de mercado para aquele produtor, para aquele cooperado que já está tendo um problema de planta daninha resistência, que a gente tem visto ele mudar a postura, refere-se a focar na dessecação. Porque muitas vezes ele já percebeu que em pós ele não consegue amenizar o problema, então ele tem direcionado esse esforço para isso. Nós vamos observar uma tendência de continuar o uso muito grande dos graminicidas, né, principalmente por aquelas plantas de difícil controle e resistentes, como capim amargoso e capim pé de galinha, e também a questão do milho voluntário. O outro ponto, se a gente pegar o percentual total de uso de pré-emergentes no Brasil, pegando na cultura da soja, ele ainda é baixo, mas a gente percebe que tem tido um crescimento anual grande. Então, isso daí vai acontecer, né, porque a gente tem visto aí, quem tem usado tem visto os benefícios e tem tido uma segurança maior na utilização. E um outro ponto também, pensando nessa questão de plantas resistentes, as novas transgenias, né, elas vão trazer benefícios sim
para o controle de determinadas espécies, mas lógico que também vão ter alguns desafios que vão ser gerados. Então a gente vai precisar colocar na balança e saber posicionar o melhor cada uma dessas novas transgenias em função da espécie que compõe a comunidade infestante. Tá certo? Indo já aqui para um pouquinho mais pela questão do uso racional de herbicidas, então esse slide eu quero mostrar para vocês o quê? Que quanto mais eu caminho para a direita ali, vindo da uma dessecação para a semeadura e deixo refém ali o meu manejo em pós, a chance de falhar no controle de planta daninha aumenta consideravelmente. Por quê? Porque num cenário de pós-emergência eu vou ter menor disponibilidade de herbicidas, ou seja, dentro dos herbicidas que são seletivos eu vou ter um leque menor. Eu vou ter que trabalhar com doses maiores, porque vão se tratar de plantas daninhas maiores. Eu vou necessitar de trabalhar com associações e isso pode aumentar a intoxicação da cultura e nem sempre eu tenho a garantia de eficácia. Pense em cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Se eu tiver uma área com soja, com alta densidade de trapoeraba ou até mesmo buva, com plantas vigorosas, qual é o melhor herbicida que eu posso usar para controlar? Provavelmente vocês vão pensar e vão ver que dificilmente você tem uma unanimidade de resposta. Afinal de contas, nesses cenários que eu citei, nós não temos muito o que fazer do ponto de vista de manejo. Então, qual que é o foco? Eu tenho que focar na dessecação pré-semeadura e trabalhar com pré-emergência, que é o que a gente visualiza aí nessas fotos. Quando eu compilo e empilho maior quantidade de aplicações antes do plantio da cultura, maior chance de êxito no manejo de plantas daninhas eu vou ter. Um outro ponto importante em relação ao uso racional de herbicidas e que muitas vezes nós temos negligenciado a campo, refere-se à tecnologia de aplicação. Hoje, pensando no uso de herbicidas, nós precisamos rever as taxas de aplicação que nós temos empregados a campo, que nós falamos popularmente de vazão. Então, se é a planta daninha que está tirando a minha produtividade, o meu sono, a minha preocupação, então eu tenho que focar num manejo bem feito dela. E esse manejo bem feito passa por um aumento na taxa de aplicação, visto que quando eu aumento a taxa de aplicação, como a gente vê no gráfico, ele permite uma maior deposição de cauda e, consequentemente, com uma maior deposição, uma maior cobertura, eu tenho mais chance do herbicida entrar em contato com a espécie a ser controlada e o controle ocorrer da forma esperada. O outro ponto importante é que eu tenho que conhecer a planta daninha que eu tenho na área e ajustar em função da morfologia dessa planta daninha a dose do adjuvante. Então, para espécies como vassourinha de botão, capim-pé de galinha, que apresentam bastante deposição de cera na superfície da cutícula foliar, é necessário trabalhar com doses maiores de óleo, uma vez que isso vai permitir uma melhor absorção dos herbicidas e, consequentemente, maior chance de ter êxito no controle. Terceiro ponto, questão de horário de aplicação. Quando a gente olha esse gráfico, é um trabalho que foi feito pelo pessoal da Universidade Estadual de Maringá, eles nos mostram o quê? A influência da aplicação em diferentes horários do dia e quanto que isso me traz de deposição. O que a gente percebe? Que se eu deixo para aplicar em horários muito quentes do dia, onde as plantas daninhas vão estar com um enrolamento foliar como estratégia para diminuir a perda de água para a atmosfera, a chance de ter uma boa deposição de herbicida diminui. E aí, consequentemente, o controle pode cair. Então, para cada herbicida, eu tenho que focar no horário mais indicado em termos de aplicação para ter êxito no controle. E um outro ponto importante é trabalhar com associações sinérgicas, ou seja, hoje já está amplamente relatado na literatura que algumas misturas em tanque entre herbicidas pode ter um efeito somatório e uma melhoria no controle. E é o que eu vou mostrar agora nos próximos slides, tá certo? Em relação à questão do uso racional, também é muito importante eu me atentar para o glifosato que eu vou dispor. Então, como ele ainda é imprescindível, então buscar, da mesma forma, trabalhar com o sinergismo para o controle, trabalhar com adjuvantes corretos, indicados. Então, mesmo para o glifosato, que a gente sabe que a maior parte dos produtos comerciais não apresentam a necessidade de estar se adicionando um adjuvante,
A pesquisa tem demonstrado que colocar algum óleo ou algum outro tipo de adjuvante que possibilite uma maior absorção desse produto vai repercutir em benefício. E aí, na escolha do glifosato, eu tenho que levar em consideração também alguns aspectos de compatibilidade e concentração, como é mostrado nesta tabela. Em relação, então, à dessecação pré-semeadura, falando de uma forma generalista, mas tentando trazer um pouco aí de informação para vocês. Então, aqui sim, é válido trabalhar com as doses mais elevadas de glifosato. Afinal de contas, eu estou no cenário que eu tenho plantas grandes, né? E plantas que estão saindo de uma condição de estresse, que é o período de entre-safra. Nessa área, eu preciso trabalhar com misturas entre herbicidas e aí algumas misturas são sinérgicas e podem repercutir em benefício para o controle. Por exemplo, se eu estou com um talhão que tem a presença de capim amargoso como a principal infestante, então associar o glifosato com os inibidores da CCase vai repercutir em melhoria de controle. Da mesma forma, se eu tenho uma área que eu tenho bastante buva como a espécie principal, trabalhar com o glifosato com os auxínicos, né, os mimetizadores auxínicos, se torna interessante. Então, posso fazer misturas entre glifosato e 2,4-D, glifosato e uma mistura comercial que se tem, que é o alacoxifem mais diclosulam, glifosato com triclopir, glifosato com dicamba, enfim. Todos esses vão ter um efeito benéfico aí para o controle de buva. Se o meu problema é trapoeraba, trabalhar com glifosato e um inibidor da Protox junto, como carfentrazone ou flumioxazin. Enfim, tentar desenhar alguma coisa nesse sentido. Também nessa dessecação, se eu tenho, por exemplo, infestação mista entre capim amargoso e buva, tomar cuidado com o antagonismo. Então, a literatura já nos traz, e essa foto também, realizada também pelo pessoal da Universidade Estadual de Maringá, é a problemática de se associar glifosato, 2,4-D e um graminicida, onde há uma perda na eficácia de controle do graminicida em função da associação com o 2,4-D. Então, nesse cenário, não é indicado por 2,4-D e eu posso aí acrescentar junto com esse produto, um exemplo, a mistura comercial de alacoxifem com diclosulam, que não se visualiza essa questão do antagonismo. Ou outra possibilidade, só que aí também vai repercutir em mão de obra e custo, é fazer aplicações desses produtos espaçadas, separar esses produtos, tá certo? Então, tomar cuidado, porque algumas misturas podem ser antagônicas, tá certo? Sempre numa dessecação pré-semeadura em áreas muito infestadas, pensar já no manejo com aplicações sequenciais. Então, eu começo com produtos em geral sistêmico, vai ser caso a caso, dependendo da planta daninha, e depois eu entro na segunda aplicação com produto de contato. E nessa segunda aplicação, sempre conciliar o uso de pré-emergentes, tá certo? Em relação aos pré-emergentes, já fazendo a virada do slide e continuando aí no que a gente estava abordando, eles são focados para o controle de plantas daninhas durante a fase de estabelecimento. Aqui tem uma série de informações, né, sempre que houver recomendação de bula, o cenário de plantar e entrar com a aplicação depois fica melhor, porque aí eu não tenho aquele efeito de revolvimento do herbicida da linha de semeadura pelo plantio, tá certo? Mas tem produtos que a bula não indica fazer isso, que aí o correto é fazer o quê? Eu aplico primeiro e planto depois. Então, eu tenho que olhar isso. Isso falando para todas as culturas, soja, milho e sorgo que a gente tem abordado. Questão de dose, ajustar para a textura do solo, que isso daí é muito importante. Mas o que é o ponto que eu trago para vocês que a gente precisa começar a visualizar? Nós estamos vivendo, neste momento, a segunda geração dos herbicidas pré-emergentes, ou talvez até já caminhando para a terceira. Então, a primeira geração era composta por produtos comerciais com um único princípio ativo e que, sim, havia uma eficácia no controle, mas que, às vezes, para uma ou outra espécie, eles acabavam deixando a desejar. Quando eu falo para espécie, para uma ou outra família de planta. O que o mercado viu, enxergou e ele tem direcionado? De trabalhar com, que seriam os produtos de segunda geração, trabalhar com herbicidas que já contêm mistura entre ingredientes ativos formalmente comerciada. E o foco aqui são dois. Primeiro, a partir do momento que eu associo duas moléculas, geralmente as empresas direcionam para ter uma onde o espectro de controle é muito bom sobre gramíneas e outras sobre folhas largas. Então, eu tenho uma ampliação do espectro de controle. E o segundo propósito é em relação ao perfil de passagem
pelo componente palha. Então, nós trabalhamos aqui no Brasil com agricultura tropical. A tendência geral é de ter 2 cultivos e muitas vezes o cultivo de safrinha deixa um aporte de palha considerável. E aí, se eu preciso trabalhar com herbicidas que têm um perfil de percolação por essa palha, ou lixiviação, um termo mais correto, para que ele possa atingir o solo. E também ficar em diferentes camadas ou diferentes profundidades no solo. Então, isso é uma outra forma de melhorar o controle de pré-emergente. Há também cenários hoje no mercado em que as empresas podem continuar tendo um único princípio ativo, mas estão investindo em formulações com um perfil, eu vou usar o termo mais inteligente do ponto de vista de liberação. Então, produtos microencapsulados de liberação lenta, onde isso confere uma maior seletividade para a cultura e uma extensão no residual aí mais interessante. Ou seja, o mercado de pré-emergente está em franca expansão e aí, naturalmente, as empresas estão tentando trazer produtos melhores ao mercado. Bom, indo aqui para a parte final da apresentação, então agora eu vou trazer um pouquinho do que foi abordado em relação às estratégias que podem ser empregadas para o controle de capim-pé de galinha. Mas antes de falar do controle em si, em qualquer guerra que nós vamos disputar, nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Se a gente não conhece ele bem, dificilmente a gente vai conseguir traçar quais as estratégias que são mais indicadas, ou seja, achar aqueles possíveis pontos fracos para estar atacando, tá certo? E aí aqui eu apresento para vocês um pouco da biologia do capim-pé de galinha, tá certo? Então, primeiro ponto, capim-pé de galinha é uma planta autógama. O que isso nos diz? Que ela realiza a autopolinização. Do ponto de vista de planta daninha, de certa forma até interessante, porque se ela fosse uma planta alógama de polinização cruzada, o problema de resistência seria maior. Afinal de contas, a questão da resistência, ela apresenta a questão do caráter herdável, tá certo? Questão do metabolismo fotossintético, é uma planta C4, e isso indica que ela é mais eficiente no uso da água. Ela tem um processo de fotossíntese mais eficiente e aí, consequentemente, ela apresenta uma vantagem competitiva em relação às plantas C3. E a soja, que é a principal cultura da nossa região, ela é C3. Ou seja, numa condição de competição entre plantas C3 e C4, que é a soja e o capim-pé de galinha, a soja vai sair perdendo, tá certo? Um outro ponto que o capim-pé de galinha, diferente de outras espécies, ele apresenta uma boa adaptabilidade às diferentes condições de fertilidade do solo. Tem planta daninha, por exemplo, como caruru, que ocorre muito em áreas com alta fertilidade. O pé de galinha, ele indifere quanto a isso. O que a gente percebe é que o pé de galinha ele tem uma predileção maior por ocorrer em solos adensados ou solos compactados. Por isso que a gente observa as infestações iniciais em carreadores, em faixas de pulverização, dentro dos pivôs, né, que geralmente são solos aí que estão passando por um processo de adensamento ou até mesmo compactação, tá certo? Para pé de galinha, o que a literatura nos fala em relação ao fotoblastismo, ou seja, ao efeito da luz no processo germinativo? Então, já é relatado que na presença de luz há um maior estímulo à germinação, ou seja, se eu conseguir impor uma sombra e não deixar com que essa luz passe e incide sobre a semente de pé de galinha, eu posso reduzir a emergência dessa planta daninha. Como é que eu faço isso a campo? Palhada no sistema. Então, trabalhar dentro do sistema de produção focado em aumentar palha, tá certo? Cultura de safrinha, se for possível, faça consórcio, busque culturas que deixem um aporte de palha, porque isso daí traz benefícios. Pé de galinha é uma planta de ciclo anual, tá certo? Então, ou seja, ela é uma planta monocárpica, ela vai ter produção apenas uma única vez, só que tem algumas situações que a gente tem observado que ela tem perdurado mais no sistema, e é justamente essas plantas, né, que têm trazido dificuldade para o controle, porque aí ela não segue aquele processo de emerge, se desenvolve entre estágio reprodutivo e senesce. Ela continua na área e aí continua competindo e interferindo sobre as culturas. Um outro ponto, problemática séria aqui no Cerrado, refere-se aí à presença de nematóides em muitas áreas, e o pé de galinha já é reportado que ele é hospedeira tanto dos nematóides das lesões radiculares do gênero Pratilencos, como também dos nematóides de galha do gênero Meloidógeno. Então, para quem tem aí áreas com
nematóides e se tiver a presença dessa planta daninha, o cenário fica cada vez mais difícil. Potencial de redução de produtividade, trabalhos feitos aqui para o município de Rio Verde. Então, a gente verifica que para a soja há uma redução potencial em função de densidade, cultivar, enfim, uma série de critérios, de 35% a 100%. Esse 100% em áreas de cooperagem, a gente já percebeu que a dificuldade de controle era tanta que o produtor optou por não colher, tendo em vista que o potencial produtivo da lavoura estava extremamente baixo, então provavelmente não pagaria o óleo diesel que seria gasto aí para o processo de colheita. Para milho, trabalho feito também aqui na região, potencial de redução de produtividade de 45%, tá certo? Nesse quadro, nessa tabela ao lado, a gente percebe um trabalho feito por Takano e colaboradores, 2016, alguns dados aí importantes em relação ao pé de galinha. Então, primeiro, é uma planta que tem um potencial germinativo e de emergência extremamente elevado. Foi semeado dentro de 12 dias após semeadura, 80% daquelas sementes que foram semeadas já produziram plântulas, né? Então, esse é um dado importante. E aí, mais uma vez, vamos usar pré-emergente para tentar resolver esse problema. É uma planta que tem um crescimento inicial muito rápido e elevada produção de sementes. Olha, produz 120 mil sementes uma única planta. Então, se eu tiver 99,9% de controle, eu ainda tenho um potencial de reinfestação da área muito grande, caso essas plantas cheguem ao processo de produção de semente. Então, vamos ficar bem atento aí. Bom, conheci a biologia, a gente traz agora aqui a questão do histórico de resistência como um todo, que é por que hoje ele está tão problemático aqui no Brasil. Então, a nível mundial, ela já tem relato oficial em vários países aí do mundo, tá certo? Já há mais de 7 mecanismos de ação distintos a nível mundial, tá? Mas um dado que chama atenção é essa população aqui da Malásia, onde já foi reportado que ela apresenta resistência a glifosato, glufosinato, paraquat e também aos inibidores da CCase. Ou seja, para essa espécie em específico, não nos sobra praticamente nada para o controle e em pós-emergência, para o controle de plantas estabelecidas. Mas isso é a nível mundial. No Brasil, como é que está o cenário agora, em agosto de 2023? Importante eu frisar quando está sendo gravado o vídeo, porque a questão da resistência ela passa a cada mês e aí pode acontecer dentro de alguns meses surgir algum novo caso, tá certo? Então, a resistência no Brasil, nós já temos aos inibidores da CCase desde 2003, tá certo? Depois, desde 2016, no estado do Paraná, área de atuação lá de Campo Mourão, já tem o reporte de populações de capim em pé de galinha apresentando resistência a glifosato. E em 2017, no Mato Grosso, resistência múltipla aos inibidores da CCase e ao glifosato, tá certo? Então, esse é um panorama de como que está relatado de forma oficial os casos de resistência a glifosato. Bom, indo para a questão de estratégia de manejo, antes de falar da questão de herbicida propriamente dito, o que é importante eu frisar? Pelo foco da apresentação, eu não vou estar falando com vocês sobre controle cultural, controle mecânico e outras estratégias de controle, tá certo? Por quê? Porque aqui a ideia central é de tentar empilhar melhor o uso dos herbicidas, ou seja, usá-los de forma racional. Mas, sem sombra de dúvida, num programa de manejo integrado de plantas daninhas, o controle químico não pode ser a única alternativa. Ela tem que ser uma ferramenta adicional para compor os nossos sistemas de manejo. Bom, feito essa afirmação aqui para vocês, agora eu vou voltar a falar aqui da questão do controle químico. Pensando em herbicidas em pré-emergente, essas são as principais opções aí para as culturas de soja, milho e sorgo. Todos eles trazem uma eficácia muito boa para o controle de capim de pé de galinha. O que vai variar de um produto para o outro é a extensão do residual em função de dose, características do solo, propriedades do solo e condições de umidade após a aplicação. Mas, sem sombra de dúvida, são produtos aí que vão conseguir reduzir bastante a emergência do capim pé de galinha e facilitar o meu manejo em pós-emergência da cultura. Bom, em relação a um cenário de soja, o que a gente tem visto aí do pé de galinha e que é importante a gente estar frisando? Primeiro ponto,
ainda há populações susceptíveis a glifosato em várias regiões de produção. Então, essa análise tem que ser feita em loco. O ponto-chave é que tem várias regiões que o produtor vai fazer um manejo e, às vezes, essa planta de capim-pé de galinha já está perenizada. Mas aí, nesse cenário, não é culpa da resistência em si. Muitas vezes é culpa do quê? De não estar no estágio de aplicação recomendado. E aí, consequentemente, não vai ter eficácia mesmo. Então, a gente precisa avaliar a questão da resistência quando é aplicado o herbicida em plântulas em estágios recomendados, ou seja, nos estágios iniciais de desenvolvimento, 1 a 2 perfilho ou antes. Depois que vai avançando isso daí, a planta em esse estágio reprodutivo, aí fica difícil de ter êxito no manejo. Inclusive, pegando este gancho, os inibidores da CCase para plantas em estágios avançados plantas de capim-pé de galinha em estágios avançados de desenvolvimento, esses produtos nunca se compuseram em excelentes ferramentas, tá certo? Então, eles são bons sim para o manejo de pé de galinha, mas em plantas em estágios iniciais. Então, não adianta querer que algo funcione numa coisa que ele nunca foi bom. Não tem como ter esse êxito aí, tá certo? Um outro ponto importante, para algumas populações com resistência a glifosato, tem trabalhos que já mostram, né? Isso citado desde 2017, 2018, pela equipe da Universidade Estadual de Maringá, que para aquelas populações com resistência a glifosato, associar o glifosato com o graminicida vai repercutir num possível antagonismo, tá certo? É importante frisar que se trata de populações resistentes ao glifosato. Então, aquela lógica que a gente usava para o amargoso de que o glifosato melhora a performance do graminicida, para o capim-pé de galinha resistente a glifosato, ela não é válida. Isso já foi reportado pelo grupo de pesquisa que eu citei anteriormente e trabalhos já executados aqui dentro do Centro Tecnológico comigo mostram essa mesma tendência de resultados. Perfeito? Um outro ponto importante em relação à aplicação sequencial. Então, para o capim-pé de galinha, não tem como eu querer manejar com uma única aplicação, se for um pé de galinha já perenizado. Então, é no mínimo 2 aplicações. E aí, nesse cenário, o que a gente tem visto? Que esse estágio de intervalo entre uma aplicação e outra, ele tem que ser menor. Então, no amargoso, a gente fala 14 dias. Para o pé de galinha, os trabalhos preliminares têm demonstrado que essa segunda aplicação tem que ser em torno de 7 dias. Ou até talvez antes. O problema é que antes aí já compromete o operacional da propriedade, tá certo? Por quê? Porque o capim-pé de galinha ele rebrota mais rápido. E por rebrotar mais rápido, eu preciso tentar fazer essa aplicação mais cedo, porque senão ele volta no estado de vigor, que é como se eu perdesse o efeito da primeira aplicação, tá certo? Pensando aí em manejo de dessecação pré-semeadura, que eu não deixe residual no solo. Então, ou um residual que não dê problema aí para a questão da soja. Então, primeiro ponto, tem as possibilidades de estar trabalhando com misturas entre glifosato, glufosinato e protox, tá certo? E aí, nesse caso aí, aí tem alguns produtos que podem ser utilizados. Muito importante também usar os óleos, né, para não ter nenhuma restrição. O outro ponto interessante é trabalhar com a sobreposição do residual. Então, dá para pensar no clomazone, inclusive hoje há um produto comercial que há registro para essa aplicação em pós-emergência da soja, e um outro produto que pode ser pensado é o S-metalaclor, apesar de que agora nós não temos mais produtos comerciais com essa modalidade, mas que a pesquisa mostra que apresenta seletividade. E a soja com casting leach, que é aquela que permite a aplicação do glufosinato, ela vai auxiliar nesse sistema de manejo porque me possibilita o uso do glufosinato em pós-emergência. E o glufosinato, como vocês podem ver nessa foto, é um produto aí que traz aí um benefício em termos de controle. Bom, com relação ao glufosinato, a gente precisa cada vez mais aprender a trabalhar com ele, mas os principais pontos são trabalhar com taxas de aplicação maior, gotas de médias a grossa, visando garantir aí uma boa cobertura foliar. Além disso, tomar muito cuidado com o horário de aplicação. Então, tentar buscar aplicações nos horários onde que eu tenho uma maior luminosidade, porque a literatura já mostra que há uma melhoria no controle.
Em relação a alguns trabalhos, né, que estão apresentados aqui e vão sair no anuário do workshop do CTC de Agricultura do ano de 2023, aqui é um trabalho mostrando em relação aos pré-emergentes e aplicação também em pós-emergência de parte desses produtos. Então, a gente visualiza que, independente da cultivar de soja, todos os produtos apresentaram seletividade. Então, aquele medo de usar herbicidas em pré-emergência ou mesmo naquela sobreposição de residual, ele tem que ser deixado de lado, uma vez que há a seletividade aí, quando seguido doses e recomendações técnicas de aplicação. Inclusive, esse outro trabalho foi feito com o S-metalaclor, aí mostrando a questão do efeito de dose. Então, se eu soubo muito a dose do S-metalaclor numa aplicação em pós-emergência da soja, aí nesse caso específico há uma redução de produtividade em relação ao tratamento onde não foi usado esse herbicida. Mas em doses dentro do padrão normal de bula, é bem seguro o uso desse produto. Bom, pensando na cultura do milho e do sorgo, trabalhar com pré-emergentes são fundamentais. Aí eu cito algumas estratégias aí em termos de controle. Pensando no milho, se for convencional, trabalhar com nicosfuron associado com os inibidores de carotenoide. Se for milho com biotecnologia, trabalhar com glifosato, glufosinato, desde que o híbrido permita a aplicação desses dois herbicidas, e o carotenoide ou nicosfuron também fica interessante. Ter butilazina em associações, isolado ele e a atrazina vai ser muito semelhante, mas em associações a terbutilazina tem demonstrado aí um efeito ligeiramente melhor em comparação com a atrazina. Mas volta a falar, em associação, isolado, ambos se aplicados sobre pé de galinha não vão fazer nada em relação ao controle das plantas. Para o sorgo, tem a possibilidade também de trabalhar com híbridos tolerantes a isimidazolinonas, né? E aí eu permite a aplicação do imazetapir. Não vai ser a melhor eficácia do ponto de vista de controle se for um pé de galinha estágio avançado, mas se for em plantas em estágio inicial, controla bem aí, tá certo? Bom, aqui mostrando um pouquinho de um trabalho que ele ainda não foi publicado, né? Mas mostrando então, primeiro, a questão do benefício da aplicação sequencial, tá certo? Com glufosinato, e o segundo resultado mostrando o benefício da associação de outros herbicidas, por exemplo, esses carotenoides, em relação aí ao glufosinato e ao glifosato, pensando no controle de pé de galinha. Aqui foi feito numa área em que não tinha cultura instalada, então às vezes os níveis de controle podem parecer baixos, mas para quem tenta manejar essa espécie sabe que realmente é difícil, mas provavelmente se tivesse a cultura instalada, haveria também um efeito do controle cultural e aí poderia ter um êxito maior. Bom, aqui mostrando como que ficou, né, esses resultados, então a gente percebe nitidamente, né, que em relação ao testemunho houve uma melhoria de controle bem interessante, tá? E agora indo para as considerações finais, primeiro ponto, e que foi uma das primeiras falas desse vídeo, a gente tem visto aí que não tem nada que vai mudar de forma imediata esse cenário de dificuldade de controle plandaninha. Então o que a gente precisa fazer é aprender a manejar com o que nós temos, para garantir que a gente tenha um êxito no manejo. Bom, então, pessoal, esse era o objetivo central, era de tentar passar um pouquinho do panorama em relação ao uso racional de herbicidas nesses sistemas de produção. Se você gostou do vídeo e dos demais conteúdos que estão aqui apresentados, se inscreva no canal do Centro Tecnológico comigo. Afinal de contas, o nosso principal objetivo é de estar passando um pouco das pesquisas e informações geradas aqui pelo braço da pesquisa da cooperativa comigo. Até logo!